Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Você já se perguntou como a vida do rei Saul poderia ter sido diferente se ele tivesse escutado a voz de Deus? A história do rei Saul é uma chamada de alerta para todos nós. Saul foi elevado ao trono, mas a sua desobediência a Deus o levou à sua queda e uma morte trágica. O que levou Saul a desobedecer a Deus? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o suicídio do rei Saul. Ou seja, o rei Saul foi ferido pelos soldados filisteus e, para não cair na mão do seu inimigo, Saul comete suicídio. Você acha que a atitude de Saul foi justificável? Lembrando que a Bíblia nos diz: não matarás. Não importa que a vida tomada seja a própria vida, pois toda a vida pertence a Deus, e apenas Ele tem o direito de tomá-la. A história do rei Saul é uma lição poderosa sobre as consequências das nossas escolhas e ações. A Bíblia nos conta que Saul, apesar de ter sido ungido por Deus como rei de Israel, não foi fiel a ele e cometeu erros graves que resultaram em sua morte trágica. No entanto, a pergunta crucial que devemos nos fazer é: o que aconteceu com a alma de Saul após a sua morte? O rei Saul foi para o céu ou foi para o inferno? Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas. Curta e compartilha-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? O que levou Saul a desobedecer a Deus? A Bíblia afirma que o rei Saul não seguiu um mandamento que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 ao 20, que aborda as responsabilidades de um rei à frente do seu povo. O mandamento estabelece que o rei deve governar o povo com sabedoria e justiça, seguindo rigorosamente as leis de Deus. Além disso, o rei deve escrever uma cópia das leis de Deus e guardá-las com ele, para que ele possa consultá-las constantemente e governar com sabedoria de acordo com as leis de Deus. Infelizmente, a Bíblia relata que o rei Saul não seguiu as leis de Deus. Ele tomou decisões por conta própria e falhou em várias ocasiões, o que o levou a consequências negativas para o seu reino e para o seu povo. Além disso, Saul também mostrou falta de fé e insegurança, o que afetou a sua liderança e capacidade de tomar decisões corretas. Portanto, Deus tomou o trono de Saul e deu-o a Davi, um homem segundo o coração de Deus. Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi, pois sabia que este o sucederia como rei. Saul viveu e morreu odiando a Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia nos diz que quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. A Bíblia também nos diz que um dos últimos atos do rei Saul foi consultar uma feiticeira, algo proibido na lei de Deus. Saul saiu desse mundo através de um suicídio. Creio eu que sempre que falamos sobre suicídio, devemos iniciar por uma afirmação direta ao cristão, pois não é correto tirar a vida de outro, nem a sua própria vida. Tanto o homicídio quanto o suicídio encontram barreiras no mandamento bíblico que simplesmente estabelece a proibição: não matarás. Não há dúvidas que o destino de nossas almas é o assunto mais importante de todos. A história do rei Saul nos mostra que, mesmo com todo o poder e riqueza que ele possuía, Saul ainda cometia erros e falhas que puderam ter consequências eternas.
É por isso que precisamos ter fé e acreditar na promessa de Deus de perdoar nossos pecados através da fé em Jesus Cristo e do arrependimento sincero. Mas não podemos apenas ter fé. Precisamos viver essa fé cada dia. Precisamos buscar orientação e estudar a Bíblia para entender como viver uma vida fiel a Deus. Precisamos tomar medidas concretas para garantir a nossa salvação eterna, porque essa é a realidade de nossas vidas. Não permitamos que a história de Saul se repita em nossas vidas. Em vez disso, permitamos que a nossa fé nos guie e nos ajude a alcançar a vida eterna ao lado de Deus. Porém, o ponto principal que a Bíblia quer nos mostrar não é tanto como Saul morreu, mas que a sua morte foi uma consequência de sua rebelião e afastamento de Deus. O rei Saul tinha um futuro promissor e tudo o que ele tinha que fazer era simplesmente seguir as ordens de Deus. Mas não, Saul preferiu agir por conta própria, rejeitando a Deus e se rebelando contra ele. Saul tentou viver uma vida independente e o resultado foi a tragédia de um suicídio. Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo, gostaríamos de saber a sua opinião. O rei Saul foi para o inferno ou foi salvo? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.